Atualização realmente urgente sobre a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. O serviço de segurança do presidente americano está soando o alarme e exige que Donald Trump passe mais tempo no bunker ou em qualquer lugar seguro. O Irã elaborou um novo plano específico para assassinar e eliminar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E uma multidão de iranianos durante o funeral de Ali Khamenei exigiu vingança contra o presidente americano. Ao mesmo tempo, o próprio Trump admitiu publicamente que os iranianos podem eliminá-lo a qualquer momento e já deu instruções à sua administração sobre o que os Estados Unidos devem fazer nesse caso. E tudo isso acontece exatamente no momento em que o próprio Donald Trump declara que a trégua com o Irã chegou ao fim. Os dois países voltam a trocar ataques com mísseis. O porta-aviões Abraham Lincoln está agora carregando munição. E a mídia americana está novamente calculando quantos soldados americanos há na região e se eles são suficientes para uma operação terrestre. Neste episódio, vamos analisar em ordem o que aconteceu nas últimas 48 horas, quão real é a ameaça de eliminação de Trump e o que vai acontecer agora com a guerra que Trump declarou encerrada há apenas um mês. E hoje ele ainda acrescentou que os Estados Unidos já teriam supostamente alcançado todos os seus objetivos nesta guerra, até mesmo a ausência de um programa nuclear no Irã. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir o assunto juntos, mas antes peço que se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando a 300 mil inscritos e ficarei muito grato pela sua inscrição. Deixe seu like e comente abaixo do vídeo. Então, vamos começar este episódio com a principal revelação. Como primeiro informou o jornal Wall Street Journal e depois confirmou o canal de TV CNN. Israel forneceu aos Estados Unidos dados de inteligência de que o Irã recentemente desenvolveu um novo plano para eliminar o presidente Trump. Isso foi relatado por duas fontes familiarizadas com a situação, mas não acrescentaram um detalhe importante. Isso adiciona uma camada extra de tensão justamente no momento em que o acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã está por um fio. Mas a palavra-chave aqui é específico. Uma das fontes esclareceu que o aviso foi recebido esta semana e outra explicou a diferença entre, digamos, o ruído de fundo sobre o Irã supostamente planejando eliminar Trump e uma ameaça real. Nas últimas semanas, os Estados Unidos realmente registraram um fluxo constante de informações de inteligência sobre possíveis planos de eliminação de Trump, mas o aviso vindo de Israel era novo e dizia respeito a uma conspiração específica, ou seja, aqui já há detalhes concretos. Os detalhes do plano ainda não foram divulgados, mas nas praças das grandes cidades por todo o Irã, durante a despedida do Ayatollah Ali Khamenei, multidões de iranianos estendiam enormes faixas com apelos pela eliminação de Trump. E o regime paralelo do Irã até espalhou rumores de que a Guarda Revolucionária Islâmica estaria pronta para pagar uma recompensa. Seria uma recompensa multimilionária pela eliminação do presidente americano. O próprio Donald Trump reagiu à ameaça com aquela sua mistura característica de bravata e tom sombrio. Respondendo aos jornalistas, ele declarou, cito: "Eles querem eliminar o líder dos Estados Unidos da América. Eu. Estou em todas as listas. Hoje de manhã eu vi. Estou em todas as listas deles. E até agora, provavelmente eu tive um pouco de sorte, mas talvez essa sorte não dure muito." E depois vem aquela típica postura do Trump que diz muito sobre o seu estado de espírito. Citação: "São pessoas más, doentes e nós precisamos queimar esse câncer. Sabe o que se faz com câncer? É preciso cortar o câncer no início. É isso que eu sinto." E depois ele ainda acrescentou que ficou sabendo de uma nova lista, onde ele é o alvo número 1 do Irã. E hoje mesmo, 10 de julho, Trump declarou que já deu a ordem para toda a sua equipe, toda a administração, bombardear o Irã caso haja um atentado bem-sucedido contra ele. Ou seja, Trump realmente teme esse cenário. No caso do Irã e de Trump, há uma longa e bem documentada história de tentativas de assassinato por trás disso. E o ódio do regime iraniano por Trump não é uma abstração, é uma realidade. O desejo de matar Trump e as tentativas organizadas de fazê-lo surgiram bem antes da guerra atual, até mesmo antes dela. Elas têm raízes em janeiro de 2020, quando um ataque americano matou o comandante da Força Quds iraniana, Qassem Soleimani. Desde então, Teherã jurou se vingar, e isso não são apenas promessas vazias. Em particular, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, nesses 6 anos, rastreou e frustrou várias operações específicas. Já em 2022 foi apresentado
Foram apresentadas acusações contra o iraniano Shahram Poursofi por organizar uma conspiração oferecendo uma recompensa de $300 mil pela cabeça do ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton. E, paralelamente, por $1 milhão, o alvo era o ex-secretário de Estado Mike Pompeo. Em novembro de 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou uma acusação por conspiração ativa com o objetivo de cometer um assassinato. Contratação feita pelo Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica com várias investigações realizadas, como você pode imaginar. De fato, a Guarda Revolucionária Islâmica tentou eliminar a equipe de Trump. E agora temos esse novo clima sombrio. Nestes mesmos dias, no Irã, estavam enterrando o líder supremo assassinado no início da guerra, Ayatollah Ali Khamenei. No funeral, multidões de iranianos gritavam palavras de ordem pedindo a morte de Trump. Durante as procissões fúnebres, eram entoados slogans como "Morte à América". E nas ruas foi colocado um enorme banner, um banner vermelho com os dizeres "Nós vamos matar Trump". Bem, quando sabe um país inteiro em um funeral de Estado grita o nome do alvo, então informações de inteligência sobre um plano específico deixam de ser, ou pelo menos deixam de parecer fantasia. Mas ainda assim, uma análise verdadeira exige honestidade. E aqui existe uma segunda camada, que não pode ser ignorada. Parte dos funcionários americanos olha para o relatório israelense, para os dados de inteligência israelenses, com desconfiança. E aqui está o motivo. Outros funcionários americanos sugeriram que o relatório israelense pode ser uma tentativa de influenciar a decisão de Trump naquele momento, enquanto ele avalia se deve ou não intensificar as ações militares americanas contra o Irã. Simplificando, existe uma versão de que Israel, a comunidade de inteligência israelense, está plantando informações sobre uma suposta preparação de atentado por parte do Irã para pressionar Donald Trump a adotar uma postura mais dura. Duas fontes confirmaram que os próprios Estados Unidos não verificaram esses dados e não monitoraram essa conspiração iraniana antes do alerta israelense. Uma das fontes disse claramente: na comunidade de inteligência, alguns sempre são céticos em relação aos relatórios israelenses. E o relatório atual é visto em parte como parte de um esforço mais amplo de Israel para influenciar o pensamento de Donald Trump sobre o Irã. Aqui, o contexto das relações importa. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desde o início duvidava profundamente da diplomacia de Donald Trump com o Irã e entrou em conflito com ele por causa das ações militares israelenses no Líbano, que complicavam as negociações. Netanyahu tem motivo e meios para influenciar Donald Trump. Isso não significa de forma alguma que não haja conspiração. Isso significa que há um segundo jogo acontecendo ao redor dela. E para ser honesto e imparcial, eu preciso mencionar esse detalhe, o que acabei de fazer agora. Agora vamos para a segunda parte marcante do dia. Enquanto os serviços de inteligência trocam relatórios, a própria guerra reacendeu. Na quarta-feira, Donald Trump anunciou publicamente que o memorando de entendimento e o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã chegaram ao fim e deu ordem para 2 rodadas de ataques aéreos. E hoje, 10 de julho, ele repetiu isso de maneira categórica na rede social Truth Social. Citação: "A República Islâmica do Irã nos pediu para continuar as negociações. Nós concordamos, mas os Estados Unidos deixaram absolutamente claro para eles que a trégua acabou." O que antecedeu tudo isso? Uma escalada acentuada no Estreito de Hormuz. O Irã, vale lembrar, atacou 3 navios mercantes de uma só vez. Os Estados Unidos responderam com ataques a cerca de 90 alvos. O Irã realizou contra-ataques contra bases americanas no Bahrein, no Kuwait, até mesmo no Catar e na Jordânia. Os Estados Unidos realizavam ataques e faziam pausas de propósito para evitar uma escalada descontrolada. E dar uma chance para a diplomacia, ao mesmo tempo mantendo a lista de alvos como forma de pressão. E como já relataram os meios de comunicação americanos no porta-aviões USS Abraham Lincoln, as equipes armavam os caças com munição e os pilotos treinavam surtidas para o caso de uma ordem. O comandante do navio disse brevemente aos milhares de membros da tripulação: "Está esquentando." E aqui está o mais interessante, porque a declaração de Trump contradiz o que está acontecendo nos bastidores. Formalmente, ele grita pelo fim da trégua. Na prática, os Estados Unidos da América concordam em continuar as negociações. Como entender isso? A resposta é que os mediadores estão lutando desesperadamente para salvar o acordo. Catar, Paquistão e outros mediadores regionais estão tentando diminuir as tensões e retomar as negociações sobre o acordo nuclear.
Além disso, negociadores do Catar chegaram na véspera a Teherã, em coordenação com os Estados Unidos, para criar condições para a retomada do diálogo. Egito e Catar pediram publicamente que ambas as partes retornem à mesa de negociações. Ou seja, os americanos, eles mesmos estimulam a via de negociação, aprovando as viagens de seus mediadores a Teherã. E aqui vem a explicação da própria escalada, que coloca tudo em seu devido lugar. Uma fonte de um dos países mediadores declarou: os recentes ataques iranianos no Estreito provavelmente foram iniciados por elementos radicais dentro do regime iraniano que são contra o memorando e querem sabotá-lo. Em outras palavras, a guerra estourou não porque Teherã oficialmente mudou de ideia, mas porque dentro do Irã existem forças radicais sabotando o próprio acordo. Isso significa que dentro do sistema iraniano está ocorrendo uma dura luta pelo poder. E é importante notar que o atual líder do Irã, Mojtaba Emeni, vale lembrar, nem sequer apareceu no funeral de seu pai, Ali Khamenei. Por isso, ainda fica uma grande dúvida: ele está realmente vivo e quem de fato governa o Irã agora? Aliás, sobre esse assunto, hoje tem um episódio especial planejado, então se inscreva no canal e vamos analisar todas as versões sobre onde está Mojtaba Emeni. Tem detalhes muito interessantes. Essa divisão interna em Teherã também explica a conspiração contra Trump. Tanto os ataques quanto a lista de alvos para assassinato podem ser obra da mesma facção radical, para quem a paz não é vantajosa, mas que também não pode permanecer em estado de paz. Ou seja, parte do poder no Irã pode nem estar envolvida nessa conspiração, e é justamente essa parte do poder que tenta negociar com os Estados Unidos. E também é significativo que um dia antes desse fim ruidoso do cessar-fogo, a Casa Branca sinalizou que estava pronta para cumprir os termos do memorando, se o Irã fizesse o mesmo. E a própria declaração de hoje de Trump sobre o fim do cessar-fogo, seus conselheiros basicamente tentaram suavizar, acrescentando que também foi expressa a disposição para continuar as negociações. Ou seja, estamos diante de uma clássica construção trumpista. Uma retórica extremamente dura encobrindo uma diplomacia que continua nos bastidores. Por isso, a frase fim do cessar-fogo não é declaração de guerra, mas uma posição de negociação e pressão para obter o que se deseja. E aqui está o mais importante. Porque ambos os lados, trocando golpes e ameaças de morte, ainda assim não querem romper definitivamente com as negociações. Porque há muito em jogo. O memorando, assinado em 17 de junho, estende o cessar-fogo por 60 dias, prevê a abertura do Estreito de Hormuz, o fim do bloqueio e o levantamento das sanções em troca do compromisso do Irã de nunca desenvolver armas nucleares. As partes estão caminhando para fechar um acordo nuclear completo até meados de agosto. Mas a própria base desse acordo é instável por 3 motivos. O primeiro motivo é que a questão nuclear não foi resolvida. A inteligência americana duvida que um acordo completo seja alcançado, pois parte dos funcionários não creem que o Irã fará concessões nucleares. Mas surgiu também o outro lado dessa história. Após mais de 4 meses de guerra e enormes custos para a economia dos Estados Unidos e do mundo, e tudo isso para alcançar objetivos que ainda não foram realizados, como obter materiais nucleares iranianos e fechar um acordo que impeça Teherã de conseguir armas nucleares algum dia. Trump de repente declara que nada disso é sequer necessário. E agora atenção. Donald Trump declarou que a guerra já é considerada um sucesso porque o Irã já está desnuclearizado. Ou seja, parece que o programa nuclear do Irã magicamente voltou ao status de totalmente destruído justamente no momento em que parece que as tentativas de Trump de fechar um acordo realmente estão desmoronando. Na quarta-feira, na cúpula da OTAN na Turquia, Trump repetiu esse argumento várias vezes. Quando perguntado se a guerra não havia chegado a um impasse estratégico, Trump garantiu que não, pois ela já havia sido bem sucedida. Vou citar o que ele disse e fiquei realmente chocado. Donald Trump declarou: "Eu estive lá, ou seja, no Irã, por um motivo. O Irã não deve ter armas nucleares. Eu chamo isso de desnuclearização do Irã. E isso aconteceu. Eles nunca terão armas nucleares." Os materiais nucleares iranianos agora estão tão profundamente sob uma montanha que é praticamente impossível alcançá-los. Os Estados Unidos podem ver as instalações nucleares pelas câmeras e garantir que ninguém possa ter acesso a elas. Eles não têm e não terão armas nucleares. Mas aqui, é claro, surge uma questão lógica. Se Donald Trump chama de sucesso o fato de que os materiais nucleares estão enterrados no subsolo,
Então, por que ele iniciou uma guerra contra o Irã em 28 de fevereiro deste ano? Afinal, os materiais nucleares já estavam enterrados desde junho de 2025. E se Trump diz que a desnuclearização do Irã consiste no fato de eles terem enterrado os materiais nucleares, então eles fizeram isso há mais de um ano. Então, por que agora era necessário retomar a guerra? E o segundo motivo é o Líbano. O cessar-fogo deveria incluir o Líbano, mas Israel combate o Hezbollah lá e um míssil pode arruinar toda a paz. E o terceiro motivo é a figura do novo líder supremo. O filho do Khamenei assassinado, Majteba, não apareceu publicamente no funeral do pai e agora o que se passa na cabeça do Irã é realmente uma grande incógnita. Além disso, não está totalmente claro quem governa o país. Agora vamos juntar todas essas peças. Em 48 horas, o mundo recebeu 2 sinais sensacionais ao mesmo tempo. Primeiro sinal. Segundo inteligência israelense, o Irã prepara plano para eliminar Donald Trump. No contexto de multidões gritando a frase "Nós vamos matar Trump" e de uma história real de conspirações que já dura 6 anos. E em segundo lugar, Trump declara o fim da trégua e os lados voltam a atirar uns nos outros no Estreito de Hormuz. Mas a realidade é mais complexa e mais preocupante. A conspiração contra Trump é tão real quanto o ódio do regime. Mas a forma como isso é apresentado pode fazer parte do jogo israelense para endurecer a posição dos Estados Unidos. E a frase "fim da trégua" não significa rompimento, é apenas uma tática de negociação. Nos bastidores, os qatarianos voam para Teherã e Washington concorda em continuar conversando com os iranianos. E o mais perigoso aqui não são os líderes oficiais, mas sim aquelas forças radicais dentro do Irã que sabotam o acordo com ataques e possivelmente estão preparando um atentado, porque para eles a paz significa derrota. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei muito grato por isso. E não se esqueça de se inscrever. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.